E da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje você vai entender o que é feminicídio, quais os benefícios que a Lei 1291, que está em tramitação no Congresso Nacional, podem trazer para o combate a esse feminicídio, e como o projeto Justiceiras tem tido cada vez mais relevância nesta causa. Nossa inspiração para esse vídeo são 2 canais importantíssimos no combate à violência contra as mulheres. São eles Sobrevivendo na Turquia, da Dani Boggioni, e o canal da Dani Delanos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. E vamos à entrevista com a doutora Larissa Leite. A minha convidada já está na tela, é a doutora Larissa. Doutora Larissa, tudo bem? Tudo bem, Cacá, e você? Tudo ótimo, é um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso canal. Deixa eu até pegar aqui, doutora, porque o currículo é extenso. Gente, ela é uma jovem, mas é bastante coisa. A doutora Larissa, ela é advogada especialista em direito digital e compliance e direito de família e sucessões. Ela é diretora da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Vila Prudente, aqui em São Paulo. Ela é coautora do livro Direito Digital, Novas Teses Jurídicas. Ela é membro da Digital Law Academy. Ela é palestrante e membro efetivo jurídico do projeto Justiceiras. Bastante coisa, né, doutora? Eu ainda quero chegar lá, viu, Cacá? Ainda estou começando essa caminhada, mas se Deus quiser, a gente vai aí trilhando aos pouquinhos. Muito obrigada, Entendi. Viu? Que isso. A senhora é uma pessoa super gabaritada e a gente quer conversar sobre esse tema tão difícil, né, doutora? Esse tema de violência, que é uma coisa que é engraçada, é uma coisa que os anos vão passando e a coisa não para, né? Eu até peguei, porque nós estamos gravando no dia 10 de julho, uma sexta-feira. E hoje, eu lendo o jornal, saiu uma matéria sobre o ator Johnny Depp, né, que fez vários filmes, ele é super conhecido, e ele teve uma confusão com a mulher dele, e a mulher dele postou várias fotos machucada, e ele no começo falou que não foi nada, e hoje, numa publicação hoje lá dos Estados Unidos, ele admitiu que acidentalmente deu uma cabeçada na sua ex-companheira Amber Heard. Acidentalmente, é muito acidente, né, doutora? Cacá, antes de eu te falar sobre isso, eu quero agradecer esse convite. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto, e para você, que é uma pessoa requisitada, gabaritada, esse canal é um sucesso, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de gravar vários vídeos. Vamos lá, Cacá. Eu fico imaginando, como advogada, atuante, militante nessa área em defesa da mulher, o quanto é difícil para as mulheres se posicionarem contra o agressor. E aí você me falando sobre esse, né, famoso ator querido, reconhecido e tão talentoso, imagine a dificuldade que é para ela saber que ela foi agredida por um homem internacionalmente conhecido, conceituado e respeitado. Se para uma mulher que tem algum relacionamento com um homem que não tem esses requisitos, já é difícil denunciar e expor a situação, imagine para ela. E essa questão de acidental aí, ainda bem, né? Fico muito grata a tudo que existe perícia, existe investigação policial e justiça, né? Para que ele responda, se caso ele tenha causado mesmo isso, propositalmente agredido, que todas as provas vão ser analisadas, que ele responda por isso. Exatamente. Não, é porque é muito triste, né? E é uma coisa muito comum, né, doutora Larissa? Doutora Larissa, vamos começar explicando o que é feminicídio.
Cacá, feminicídio é qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, seja ela física, moral, afetiva, virtual, contra a pessoa pelo fato de ela ser mulher. Então, o fato de ela ser mulher é o motivo pelo qual ela recebe essa agressão. Isso é feminicídio. Ah, entendi. Agora, doutora, a gente sempre ouve isso também. Qual o motivo da a mulher agredida pelo companheiro não denunciá-lo logo na primeira agressão? Existe um motivo? Isso é uma coisa comum? Normalmente é assim, doutora? Sim, Cacá, existe uma questão, principalmente em um projeto que eu participo e eu atuo como advogada nesse projeto, que a gente faz um estudo psicossocial dessas situações de mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, são vários fatores. Um deles é a questão da vergonha, o julgamento social que essas mulheres têm, o vizinho, a família que falam, nossa, tá vendo? Ela apanha todos os dias, tem muito tempo que ela passa por isso e não denuncia. Tem também a questão da dependência afetiva e financeira. A gente sabe que grande parte dessas mulheres que sofrem essa agressão tem essa dependência do companheiro, do pai, do irmão, enfim, do seu agressor. E também eu não posso deixar de citar, como advogada, então, eu tenho que dizer isso, a questão das leis que são muito frouxas. Então, as mulheres veem, nós vemos, né, enquanto sociedade, mulheres que sofrem esse tipo de agressão e que denunciam por muitas vezes esses companheiros e eles simplesmente cumprem no máximo a medida protetiva, ficam presos alguns dias e depois retornam à sociedade como se nada tivesse acontecido. E aí, quando a mulher que é vulnerável, é vítima dessa agressão, vê isso ao lado, né, numa situação próxima, ela se pergunta, por que eu vou denunciar? Com fulano de tal não funcionou, por que comigo funcionaria? Só vai piorar as coisas, meu agressor vai ficar mais nervoso comigo e vai me agredir mais ainda. Então, basicamente, é esse o contexto, infelizmente, Cacá. Entendi. Agora, nessa época de pandemia, agora a gente provavelmente está caminhando ainda a passos muito lentos para começar a poder sair mais, né? Tá havendo uma flexibilização. Mas com a pandemia, eu tenho ouvido muito que aumentou muito o número de agressões. Isso é verdade, doutora? E eu queria lhe perguntar, porque ontem, porque nós estamos gravando no dia 10, no dia 9, na quinta-feira, 9 de julho último, na quinta-feira, no último dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia as medidas existentes para combater a violência contra as mulheres durante a pandemia. Duas coisas aí. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que a Câmara aprovou, se na opinião da senhora, porque nem sempre que eles aprovam acaba sendo bom para quem é agredido, né? Se foi bom e se realmente aumentou o número de agressões durante a pandemia, doutora? Sim, esse projeto é um projeto de lei 1291 do ano de 2020. Ele está transitando, né, em votação. Pode ser que haja algum reajuste, mas basicamente é para aumentar e facilitar a forma de denúncia da mulher que sofre violência doméstica. Porque em alguns estados, por exemplo, a mulher tem que ir obrigatoriamente numa delegacia para fazer a denúncia. Agora, na pandemia, isso é muito difícil. Até para a mulher sair de casa, ela fica muito mais, digamos assim, sob o domínio, né, do seu agressor, porque todo mundo fica em casa, pandemia, quarentena, então isso se torna mais difícil. Tem outra questão também que é muito interessante e pertinente a gente falar, é que essa lei amplia para mulheres, não só mulheres na faixa etária, né, que são as que mais sofrem violência de 20 a 60 anos, mas para mulheres idosas, para crianças e para deficientes físicos, né, mulheres deficientes físicas. Então, assim, isso é muito bom, essa ampliação. Esses canais de atendimento, Cacá, à mulher existem em alguns estados. Por exemplo, eu aqui em São Paulo tenho esse aparato como mulher e as mulheres também. Mas em alguns municípios, principalmente aqueles bem simplesinhos que têm um número menor de habitantes, não tem. Então, serão criados canais oficiais para que essas mulheres possam denunciar. Quanto à questão, Cacá, que você falou sobre o aumento, realmente houve um aumento de praticamente 34% de violência doméstica relacionada ao mesmo período do ano passado. Então, isso é um efeito da pandemia, inquestionavelmente. Essa medida, esse projeto de lei, é essencial no atual cenário.
Entendi. Doutora Larissa, a senhora falou de São Paulo, de Rio de Janeiro, que tem, inclusive, delegacias especializadas, e mesmo assim não é fácil para a mulher, como a senhora explicou antes, pela vergonha, por toda a razão social. E no interior, doutora? A senhora, eu sei, a senhora é mineira, é um defeito que a senhora tem, né? Infelizmente. Que nada, Sou eu também sou filho de mineiro, doutora. E gente boa, mineira é gente boa. E a senhora é do interior, como a minha família era do interior, cidades pequenas. Como é que é? Porque o que eu imagino que aí você tem um outro elemento, né? Porque as cidades são mais conservadoras, existe uma certa discriminação, e aí muitas vezes a pessoa que tem que receber a denúncia, a delegacia, o delegado, o policial, às vezes nem acredita, né, doutora? É difícil, né? É muito difícil, porque para a mulher chegar nesse ponto, e isso é uma experiência que a gente tem na prática, nós que trabalhamos na área jurídica, é muito difícil a mulher chegar ao ponto de denunciar. Geralmente, quando a mulher chega ao ponto de denunciar, é porque ela vem sofrendo essa agressão há muito tempo. E quando ela chega numa delegacia de polícia, é claro que eu não estou generalizando, né? Mas quando chega num órgão de polícia, numa assistência social, num CRAS, no CRES, enfim, para poder buscar alguma ajuda psicológica e policial, enfim, e ver esse tipo de comportamento, ela se fecha completamente. Na verdade, ela até se sente culpada. Ela não se torna vítima naquele momento, ela se sente culpada por ter sofrido aquelas agressões. Então, nessas cidades pequenas, Cacá, infelizmente, até as demandas são um pouco menores. A gente, no Projeto Justiceiras, a gente tem uma demanda de cidades maiores, as pessoas são mais esclarecidas no sentido de informação, tem mais informação de saber que ela tem direito a denunciar e de ser protegida. Existe essa questão. É uma questão cultural, questão de informação, enfim, muito triste. É triste, né? Eu imagino que seja muito mais difícil. Agora, nós estamos tendo, né, principalmente com esse governo do presidente Jair Bolsonaro, e isso é uma pauta da campanha dele, facilidade para as pessoas ter armas, tá? Sim. Como é nos Estados Unidos, que inclusive faz parte da Constituição deles, que é permitido, eles podem ter armas, né? Eu, pessoalmente, tenho pavor de arma, entendeu? Mas acho que, democraticamente, eu acho que é um direito se a pessoa quer ter. Não sei se é a solução, bom, mas essa é uma outra discussão. Para a mulher, doutora, a partir do momento que você comece a ter mais armas dentro de casa, você vai estar duas situações. A mulher pode ter uma defesa maior sendo proprietária de uma arma, ou o marido tendo uma arma em casa vai se tornar ainda mais perigoso. É bom para a mulher isso aí ou não? Cacá, eu com toda sinceridade, eu acredito o seguinte, quando a mulher está num contexto de violência doméstica, quem tem o domínio ali é o seu companheiro, digamos assim. Não só companheiro, pode ser o padrasto, o pai, enfim. Sim. Quem tem o domínio é ele. Então, será que a gente pode imaginar que existindo arma em casa, ela teria o domínio, sendo que ela está numa situação vulnerável, inclusive psicológica? Eu acredito que não. Inclusive, se a gente parar para pensar, existem armas brancas em casa, uma faca, uma cozinha, sim, enfim, um martelo, né? Coisas que a gente deixa guardado em casa. E mesmo assim, a mulher se encontra numa situação vulnerável. Para ela reagir a essas agressões, é um caso muito raro e muito corriqueiro. Então, eu não acho, não, sabe, Cacá, que entendi, tem que haver armamento e que isso vai melhorar. O que eu acho que pode melhorar é a questão das medidas protetivas, a questão das informações chegarem até essas mulheres e a questão das leis, que não sejam leis frouxas, que sejam leis efetivas e que realmente, se o homem age com essa audácia de agredir uma mulher, que ele vai pagar por isso. É o que eu acho que é efetivo. Exatamente. E a senhora está falando de lei. A Lei Maria da Penha é uma lei que, aparentemente, sob o meu ponto de vista, ela veio para ajudar. Ela realmente ajuda, doutora? Cacá, a Lei Maria da Penha, eu falo que é um marco, né, na nossa sociedade brasileira. Não que não existisse nenhum regimento que punisse
alguém que cometesse, por um exemplo, um homicídio, né? O Código Penal está aí para isso, é claro. Mas essa questão da Lei Maria da Penha define muito claramente o objeto dessa agressão. Então, o homicídio nem sempre acontece pelo fato de a mulher ser mulher. Pode acontecer por ser um crime passional, um latrocínio, enfim. Já a Lei Maria da Penha conceitou isso de forma mais clara. Então, eu acho que é um marco na nossa vida. É claro que não só a Lei Maria da Penha vai causar essa efetividade, tá? A gente precisa de um conjunto jurídico, psicológico e social para essas mulheres, tá? Mas eu acho que a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, ajuda muito no atual contexto brasileiro. E, doutora Larissa, eu como um terceiro, vamos imaginar uma situação hipotética. Se eu vejo, ou em alguma situação, ou, por exemplo, vamos imaginar que eu moro num apartamento. Sim. Se eu vejo uma vizinha e ouço ela sendo agredida, eu posso pegar um telefone e chamar a polícia? Eu posso ser o denunciante disso, doutora? Cacá, eu costumo falar porque todo mundo conhece ou já ouviu falar de alguma mulher que foi agredida. Todo mundo. Inclusive, eu fiz essa pergunta esses dias nas minhas redes sociais e, assim, foi majoritária a resposta. O que eu costumo dizer é que a gente tem um dever social quanto a essas mulheres. Não é questão, nossa, em brigas de marido e mulher eu não meto a colher, não é isso. A gente tem um dever social. Inclusive, a denúncia que é feita contra esse agressor é uma denúncia pública incondicionada. O que quer dizer isso? É que a denúncia independe da vontade da vítima, Cacá. Justamente porque essa mulher ela vai estar numa situação vulnerável. Ela não vai ter coragem a princípio, principalmente se essas agressões estiverem começando, ela não vai ter aquela coragem de agredir, a não ser que chegue nesse supim e olhe lá. Então, a gente tem um dever social e não tem que se preocupar, porque essa informação é sigilosa. Sempre quando você for denunciar e presenciar esse tipo de ato, pode denunciar tranquilo. Quem estiver nos assistindo aqui, que todas as informações são sigilosas, sua identidade vai ser resguardada e aquela mulher, com certeza, vai ser protegida. E muitas vezes, né, doutora, a gente vê casos, né? Na vida da gente, a gente acaba conhecendo alguns casos, ou com parentes, ou com amigos, né? De até casamentos que são bons casamentos no começo, não é? Que a gente vê que havia amor, e às vezes acontecem algumas situações que acaba fazendo o homem, né? Eu conheço situações de homens por perderem emprego, acabaram essa pessoa acabou se descontrolando e acaba, inclusive, em divórcio, né? E a pessoa não pode, né, doutora? Porque a mulher ela tem que ter a consciência que, em hipótese nenhuma, ela pode ser agredida, não é verdade? Não existe, né? A senhora mexe com isso todo dia. A senhora tem um projeto que a senhora vai falar, que é o Projeto Justiceira, que trabalha com muitas mulheres. Quer dizer, não é aceitável que um ser humano agrida o outro, que um homem agrida uma mulher, nem uma mulher um homem também, né? Mas a gente vê muitos casos iguais a esses que às vezes a mulher... Eu conheço uma situação dessa que a mulher demorou porque ela acreditava na retomada, ela era agredida, mas ela acreditava na retomada. Isso é uma coisa comum, né, doutora? Tem que denunciar, né? Cacá, quando a mulher está nesse tipo de situação, ela está no envolvimento muito grande afetivo com o seu companheiro, quando ela não denuncia e acredita que ele vai mudar. É claro que existem raras hipóteses e situações em que o homem realmente muda. Ele fica tão chocado com aquele comportamento que ele melhora, ele procura ajuda. Mas a gente tem que entender que quando um casal, por um exemplo, chega nessa situação, ou um parente, né, com outro, que é a maioria dos casos, chega nessa situação, já é uma relação patológica, tá? Então, primeiro, nem a mulher acredita que o homem que ela mais ama esteja fazendo isso, e nem o homem acredita que ele seja capaz de fazer isso. E raramente o homem agressor procura ajuda. Não vou dizer 100% dos casos, mas é muito difícil. O discurso que eles têm é: me desculpe, eu vou mudar, eu te amo, eu quero o melhor para você, eu vou te proteger. Quando, na verdade, ele só sufoca, oprime, torna ela inferiorizada e humilha. Então, infelizmente, agora,
eu não falo só a mim, mas eu falo em qualquer relação assim, social que a gente venha e conheça alguma mulher, o que não nos cabe é não julgar. O que nos cabe é não julgar, na verdade. A gente não tem que julgar, porque ali existe todo um contexto. Por mais que a gente enxergue a situação de fora e fala, poxa vida, como é que essa mulher aguenta viver nessa situação? Não nos cabe, porque é isso que afasta a coragem dela de denunciar. Sim. O que a gente tem que fazer é, olha, eu não entendo o que está acontecendo com você, porque você é que está sentindo tudo, mas eu estou aqui do seu lado para te ajudar no que precisar. Vamos juntos e eu te ajudo a denunciar, a sair desse relacionamento vicioso. É isso que tem que ser feito. É o que a senhora já falou antes, né? É uma conjunção de situações, né? É o medo, é a vergonha, porque realmente, né? Evidentemente, né? Você pensando do lado feminino, é uma coisa muito triste você ser agredido por uma pessoa que você ama, né? Eu já coloco em dúvida aí a palavra amor nessa situação, né? Mas é uma coisa muito. Existe muita coisa, existem filhos, né, doutora? É uma situação. Mas não pode, doutora. É o que a senhora falou. A gente nunca pode julgar, porque, evidentemente, por cada situação você tem uma história. Mas a mulher não pode ser agredida. Ela tem que tentar mudar, mas ela tem que denunciar, né, doutora? Eu acho que denunciar é uma coisa. É o que a senhora falou. Se o homem realmente tiver o intuito, tiver o desejo de mudar, a denúncia talvez apresse isso, né, doutora? Isso não vai atrapalhar. Porque o que não pode é ele continuar agredindo e ela não denunciando, né? Com certeza. Inclusive, Cacá, você, na sua fala, me lembrou algo muito importante. Eu sou especialista em direito digital, eu atuo nessa área em todo o Brasil e eu tenho recebido, principalmente agora em tempos de pandemia, muitas clientes, muitas mulheres que têm sido ameaçadas e perseguidas por ex-companheiros, ex-namorados, ex-noivos, ex-maridos, pela internet. Então, o que eles fazem? Que também é um tipo de agressão, é um tipo de violência contra a mulher. Eles criam perfis fakes na internet, denigrem a imagem delas, mandam mensagens ofensivas, rebaixam sua honra, a fim de que, única e exclusivamente, obtenham a atenção dela. Olha que coisa doentia, é o que a gente chama de stalker, né? Aquela pessoa que ela quer a atenção do outro de qualquer jeito, seja para causar medo, seja para querer conquistá-la, e isso é um tipo de agressão, uma agressão virtual contra a mulher. Então, assim, é muito triste. E mulheres jovens, viu, Cacá? A gente não acha que é no contexto aí, são mulheres esclarecidas, que têm um acesso à informação grande. Então, a violência contra a mulher não escolhe se a mulher é rica, pobre, se ela tem um ótimo currículo, se ela não fez uma faculdade, enfim. Então, é muito complicado. Essa coisa da internet é uma faca de dois legumes, né, doutora? Porque, do mesmo modo que ajuda, tem situações lamentáveis. Doutora, uma dúvida pessoal. Pessoal. A senhora nos explicou muito claramente que a Lei Maria da Penha ela se aplica a todo tipo de violência contra a mulher. É uma dúvida diferente, né? Sim. No caso de duas mulheres, eu não sei nem se a senhora conhece algum caso, já passou por isso. Duas mulheres, quando uma mulher agride a outra mulher, porque na cabeça, pelo menos na minha cabeça, sempre foi assim. A Lei Maria da Penha, o homem agredindo uma mulher. Mas num casal de duas mulheres, quando uma agride a outra, a foi agredida, ela pode denunciar dentro da Lei Maria da Penha também, doutora Larissa? Com toda certeza. Como eu disse lá no início da nossa entrevista, Cacá, o motivo para a mulher sofrer uma violência, né, até chegar a um feminicídio, né, que infelizmente é o caso mais grave aí desse tipo de violência, é o objeto, é o motivo de ela ser mulher. E no caso de mulheres que são lésbicas, isso não muda, né? Existe uma posição de uma, que é a posição de domínio, e existe a posição de outra, que é a posição de vítima. Então, ela não só pode, como deve sim denunciar. Já tive casos assim na minha prática como advogada, né? E houve a questão de medida protetiva, enfim. Desde que essa agressão seja contra ela, pelo fato de ela ser mulher, olha, quem manda aqui sou eu, e você vai vestir o que eu quero, você vai falar com o que eu quero, eu não quero que você saia na rua. Isso é uma violência contra a mulher, tá? Então, ela pode fazer sim, com certeza, essa denúncia.
E se aplica também, doutor, essa é a minha outra dúvida, porque a gente tem homens que, durante o seu crescimento como pessoa, acabam se assumindo como mulheres. Muitos até fazem operações, a gente tem o caso clássico da Roberta Close, que é famosíssima, não sei se é da época da senhora, que a senhora é jovenzinha, da minha época. Eu não sou tão jovem. Que aliás, era um travesti lindo, ela era uma mulher lindíssima, muito mais bonita do que muitas mulheres, era uma coisa impressionante. E ela é famosa até hoje, a Roberta Close. Neste caso, e muitos casos, como o da Roberta Close, por exemplo, ela se casou, ela é casada, ela mora na Suíça, se casou com um homem, um casamento, inclusive, oficial, né? Nesse caso, ela sendo uma transexual ou um homem que se tornou mulher, ela também pode, mesmo sendo biologicamente homem, ela pode denunciar dentro da Lei Maria da Penha, doutora Larissa? Cacá, com toda certeza. Por quê? Deixa eu me explicar, até para vocês que estão em casa, se conhecem alguém nessa situação, acho que vai ser bem relevante. O transexual, ele nasce biologicamente, nesse caso, né, relacionado à mulher, ele nasce biologicamente com o corpo masculino, mas ele tem um gênero feminino, então é como se estivesse no corpo errado, digamos assim. E quando a mulher se autodetermina, quando o trans se autodetermina, eu sou mulher, inclusive no documento, nos seus direitos, enfim, também no caso de violência doméstica é considerado, sim, um precedente para que ela possa denunciar. Ela pode, sim, usar da Lei Maria da Penha e pedir todas essas prerrogativas, sim. O que importa ela se intitula mulher, ela participa de um convívio social como mulher, no contexto familiar como mulher, sim. Se a resposta for positiva, ela pode, sim, e deve denunciar. Muito legal, doutora. A senhora esclareceu uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Doutora Larissa, eu queria agora que a senhora falasse desse projeto tão importante que a senhora participa, que é o projeto Justiceiras, que é muito importante para os nossos internautas que estão nos acompanhando conhecer, e depois, se a senhora puder passar como as pessoas podem acessar, tá bom? Nós vamos deixar tudo também no vídeo, mas eu queria que a senhora falasse do projeto Justiceiras. Cacá, esse projeto é um projeto de pouco tempo, ele visa auxiliar, dar todo o aparato jurídico, médico, psicológico e social a mulheres que são vítimas de agressão, de violência doméstica. Ele não foi idealizado por mim, eu sou voluntária, né, como advogada, então eu atendo na área jurídica com outras várias advogadas. Ele foi idealizado pela doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça aqui do estado de São Paulo, e pelo Instituto Nelson Williams, tá? É um projeto maravilhoso que atende essas mulheres. Geralmente, o primeiro contato é feito através do WhatsApp. Então, eu já disponibilizei na minha página no Instagram, existe a página oficial, e se puder, a gente deixa aqui também, tá? Para que todas as pessoas tenham acesso ao seu WhatsApp. Fazendo esse primeiro contato no WhatsApp, seja a pessoa vítima ou alguém que conheça a vítima, porque muitos parentes já denunciaram para a gente conseguiu, né, resgatar essa pessoa, é só mandar um WhatsApp, falar, olha, eu estou passando por uma situação, e aí toda a equipe vai entrar cuidadosamente em contato com essa mulher que é vítima de agressão. A equipe jurídica, né, advogadas, assistentes sociais, psicólogas e, se possível, em alguns casos, até ajuda médica. Então, a gente tem esse grupo aí, e esse grupo de mulheres, de mais de 1.000 mulheres aí em todo o Brasil, tem feito um trabalho maravilhoso, o qual eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte. Doutora, muito legal. Nós vamos deixar todos os telefones, site, tudo que tiver, a gente vai deixar aqui, já vai estar passando aqui embaixo e vai estar também nas informações do vídeo. Doutora Larissa, olha, eu lhe agradeço muito. A senhora deu uma aula para a gente dessa coisa tão importante. Eu vou falar uma coisa para a senhora muito seriamente. Eu, durante toda a minha vida, eu tenho 58 anos, eu tenho uma coisa que me incomoda muito, que é injustiça. De todo tipo de injustiça. Isso me incomoda muito, 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 muito. E eu, durante toda a minha vida, eu vi em várias situações, dentro de família ou fora de família, de mulher ser agredida. Eu acho que o ser humano, o canalha, que eu não consigo, com todo respeito, com
com todo o perdão que eu tenho que pedir, que agride uma mulher é uma coisa deplorável. Você entendeu? Eu sei que a gente tem que, como a senhora explicou, a senhora foi muito clara, isso é muito importante. A gente não pode julgar nunca a mulher, a gente tem que saber que ali existe uma história, mas o homem que toma para si essa situação de agredir uma mulher, não importa, mesmo que, mas eu dei uma cabeçada, o Johnny Depp, pelo amor de Deus, eu dei uma cabeçada, né? Como é que você dá uma, doutora, pelo amor de Deus, que canalha, ele deu uma cabeçada na moça. É um vagabundo, né, doutora? Com todo respeito, né? Mas a gente, a entrevista da senhora foi excepcional, a gente tem que realmente alertar as mulheres precisam saber dos seus direitos, né, doutora? Sim. E eu lhe agradeço demais a sua participação aqui, que foi muito bacana, a gente vai voltar a conversar, e a senhora pode dar um recado para as mulheres, doutora. Cacá, obrigada por abrir esse espaço aqui maravilhoso. Eu falo que é uma luta que a gente vai ter, que eu espero que não seja uma luta eterna, que a gente não tenha que passar de geração para geração, que não haja necessidade de a gente ter uma luta tão combativa contra a violência doméstica, tá? Eu quero agradecer e eu quero dizer para vocês, mulheres, ou pessoas que conhecem alguma amiga, alguma familiar, enfim, que esteja passando por esse tipo de situação, vocês não estão sozinhas. Tá? Como advogada, eu posso dizer para vocês que a lei é cumprida, que vocês são protegidas, vocês devem ser protegidas, devem ser bem tratadas. Não fiquem nesse relacionamento abusivo, nessa relação abusiva que eu tenho que abranger aqui, não só a questão de marido e mulher, mas muitas mulheres que sofrem agressões dos seus pais, dos seus padrastros, enfim, né? Não só homem e mulher. Então, fiquem ligadas nisso, qualquer sinal, né, sempre começa de uma forma sutil, proibir uma roupa, né? Você não vai usar essa roupa, eu não quero que você fale com sua família, você vai deixar de ir na igreja, deixar de ir nas festas que você gosta de ir, de frequentar os locais que você frequenta, porque eu não gosto. Então, isso aí já é um primeiro passo para essa agressão. Isso já é a própria agressão contra a mulher. Tá? Então, fiquem ligados e contem sempre comigo, Larissa Leite, sou advogada, e também com o Projeto Justiceiras, o qual eu faço parte. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada, Cacá. Tudo de bom. Estamos à disposição. Obrigada pelo carinho.